Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Beanus, um canal dedicado ao estudo da Torá por um leigo, para outros leigos, né, que desejam aprender e se elevar mais. Né, nós buscamos principalmente os que são descendentes dos judeus forçados da época da Inquisição e de outros momentos, né, que desejam conhecer um pouco ou se aprofundar mais nas raízes que tem na sua alma. Nós estamos agora reiniciando a leitura da Torá. Né? Nós estamos lendo o livro de Bereshit, né, de Gênesis, na Parashá de Bereshit, que é Gênesis 1 até o Gênesis 6, no versículo 8, e a Haftará de Bereshit, Isaías 42, 5 a 43, 10. Hoje, especialmente, nós não vamos ler o livro inteiro, porque seria até, para mim, no meu conceito, até seria desonesto com as outras passagens do capítulo, porque é tão profundo essa paraxá, na minha opinião é a paraxá mais difícil que a gente tem na Torá, e dizem realmente que há rabinos que estão há mais de 40 anos só na primeira frase, né, no primeiro dito, no primeiro passuca. E eu confesso para vocês também que há 20 anos que eu venho caminhando, conhecendo o Torá e me aprofundando nessas minhas raízes, nunca passei também dessa primeira frase. Porque a profundidade disso é tão inacessível que você se perde tentando entender isso. Né? Só para você ter uma noção. No hebraico, os dois primeiros versículos falam o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz haya tohu vabou. Ve'osher al penei teion. Ve'ruach ha'Elohim merachefet al penei amayim. Quando fala aqui a palavra abismo, o próprio Maimônides, que é considerado o maior filósofo da Torá de todos os tempos, tanto que há um dito que fala que de Moshe a Moshe nunca houve ninguém igual a Moshe, ou seja, que de Moisés até Moshe ben Maimônides, ou seja, Maimônides, né, nunca houve outro igual a esses dois. Né? Ele fala que aqui o abismo se refere às águas, né? Ou seja, aos mares, e aqui agora água é outra coisa. E realmente fala sobre águas superiores e águas inferiores. É difícil a gente conseguir pegar o gancho inicial de estudo. Mas algumas partes eu já falei, algumas leituras anteriores, eu sempre cito isso. Bereshit, a palavra Bereshit, na verdade são duas palavras, no princípio. E é um grande rabino cabalista que ele fala que é por causa do princípio, do nada criou aquele que tudo cria. E Reshit, princípio, tem a mesma raiz da palavra Rosh, que é cabeça. Então nós podemos devagar e chegar a muitas conclusões. A própria palavra Shamayim, que é céus, é formado por duas palavras antagônicas, que é fogo e água, Esh e Maim. E Aretz não é terra, terra é Adamar. Aretz se refere à terra como nação. Então há um grande rabino que fala que a criação de Shamayim ve'et haaretz, Shamayim se refere a todo o universo, ou seja, esse espaço sideral com essas 200 milhões de galáxias, com 200 milhões de planetas, né, dentro de cada galáxia, e que se expande, né, segundo a teoria, que não para de crescer, está sempre crescendo, está sempre se expandindo, porque na verdade ele está crescendo, porque veio de um só ponto, um pequeno ponto.
Então, a palavra bará, que é criar, bará Elohim, que Deus criou, bará é o verbo que só se refere a Deus, porque é criar ex nihilo. Porque há outras palavras para criação dentro do próprio Gênesis, como lassot, que é fazer. Né? Quando o Senhor fala que cessou no sétimo dia tudo aquele que criou, aquele lassot, para fazer. Ou seja, toda ação criativa, toda ação de exercer trabalho, toda ação de transformar algo. Sabe? E bará é ex nihilo, né? Do nada, ex nihilo, do nada. Então nós temos nessa frase, por causa do princípio, ou pode ser através do princípio, com a finalidade do princípio. Então nós saímos aqui, na verdade, de toda e qualquer teologia. Né, que as pessoas ficam muito presas, né, o cristão com os outros, com as outras derivações da Torá, ficam presas às suas teologias de justificar. Mas aqui nós temos algo que é inerente a todos. Do nada nós fomos criados. E há um texto de 2000 anos atrás, mais ou menos, que eu já citei várias vezes em outros estudos, que fala que o Eterno, o bendito seja, que é de eternidade a eternidade, ou seja, ele é tudo. Não existe nada fora dele, não há existência fora dele, porque ele é o tudo. Quis criar um mundo no qual ele fosse convidado para habitar. E como, né, pergunta o comentarista, como que aquele que nele tudo deixa de existir, porque ele é tudo, ele é o todo e o tudo, pode existir dentro dele algo que é extra a ele, fora dele, sem que ele não anule, como o Sol, né? Essa imagem é muito bem colocada. O Sol é o Sol, o raio do Sol só existe quando sai do Sol, né? Esse calor que sai, que às vezes você vê ali na poeirinha, né, passando aquele raio de sol, aquilo só existe porque está fora do Sol, ele está aqui na Terra agora. Porque no Sol ele se anula. Então tudo dentro de Deus se anula e passa a ser um só com ele. Então ele quis criar um mundo no qual ele fosse convidado para habitar. Ou seja, quis criar um mundo em que esse mundo estruturado o convidasse para estar dentro dele. E diz esse texto que ele se contraiu, né, a palavra hebraica fala de simsum, ele como se fosse apertando sua barriga e nascesse seu umbigo. E essa explosão que houve por causa desse pequeno pontinho começou a se expandir e criar um espaço que está sempre crescendo, sempre crescendo. E as coisas passam a existir do nada, mas também esse conceito do nada já é difícil porque ele vem daquele que é o tudo, que é o todo, que ele se esconde dentro desse buraquinho. Aí que vem essa palavra dada ao nome de Deus, Elohim, ou Elohim, tem a mesma guimátria da palavra Hateva, que é natureza, que também é arca, que nós vamos ver no estudo da Parashá de Noah. Então ele começa a se esconder dentro dessa própria criação. Ele se esconde dentro dessa criação da própria criação. Algo que é até difícil de entender. Aí vem a conversa que nasceu o primeiro ovo ou a galinha? Né? O padeiro ou o pão? Ou seja, ele se esconde de si mesmo porque nós somos a criação dele e nós estamos dentro dele. Mas para que nós possamos ter uma vida própria, para que nós possamos ter livre-arbítrio e poder construir um mundo
no qual nós o confidamos. E aqui a palavra fala Alpinei Ve'aeretz Aya Tou Vavou. E a terra era vã e vazia. Ou seja, desse processo da criação, do crescimento desse espaço dentro dele, havia aqui uma consternação. Mas esse vão e vazio, à medida que esse espaço vai crescendo, ele vai se enchendo. Isso é Aeretz, porque Aeretz é a terra como nação. Nação é o conjunto não só da terra, mas das pessoas que nela habitam e dos valores e das leis que formam isso. Então aqui nós temos que sem a lei, sem a organização e sem quem existe quem para habitar, a terra não tem sentido. Então, se nós, como pessoas que fomos criados, nós devemos cuidar de todo esse espaço dado e cuidar um dos outros para que haja sentido na nossa vida. E esse cuidado é dado pelo amor ao próximo, pelo amor à terra. Como governante que morre pela terra, porque ele ama aquela terra. Só para você poder entender, Dom Pedro II, no seu testamento, no seu pedido de morte, ele pediu que fosse enterrado com ele um pote de vidro com a terra do Brasil, de tanto que ele amava esse país. Depois nós não vimos nenhum governante agir dessa forma. E outros governantes desse nível também buscaram isso. Outras pessoas que amam sua cidade, seu lugar de nascimento, amam aquela terra, amam aquele espaço, amam aquele povo que está ali. Então o Eterno mostrou um espaço em que nós deveríamos nos enxergar nele, que nós deveríamos querer crescer com ele e fazer o melhor para que aquele lugar de habitação tivesse sentido. E essa organização, essa estruturação do ambiente é dado para nós. Só que ele criou essa estrutura que fica dentro da natureza, dentro de Hateva. Até uns conceitos pagãos, sobre Gaia, Mãe Terra, essas coisas todas, remete-se a isso. Só que usam a Terra como se fosse uma entidade, uma deusa. É a falta de percepção do homem de conseguir enxergar Deus, Elohim, ou Hashem, na sua criação. E pelo fato do ser humano querer colocar Deus à sua disposição e não o contrário, acaba criando a idolatria e reinterpretando aquilo que é óbvio para todos nós. Ou seja, Deus criou esse mundo, ele se oculta nesse mundo e nos dá a atenção, a sabedoria, o entendimento, ou seja, nós estamos falando de Hormar, Binah e Dat, a sabedoria, a inteligência e entendimento, discernimento, conhecimento, para que esse mundo se torne cada vez melhor habitável, cada vez melhor habitado. E ele nos chama para poder fazer esse trabalho. Então, a nossa vontade primaz tem que ser de fazer um espaço melhor, criar um espaço melhor, que nós estamos falando de laçot, fazer esse espaço cada vez melhor habitável,
onde as pessoas, os seres humanos, têm um relacionamento entre si cada vez melhor e com o meio, ou seja, com esse ecossistema. Enxergando que Deus criou o mundo para que nós venhamos aperfeiçoá-lo. Ele fez Bará, ele criou ex nihilo e nos deu para trabalhar nele como lassot, ou seja, melhorar, fazer chegar a um nível mais alto. Este é o nosso chamado. Isso que nós devemos procurar entender. Quando ele continua falando, e disse Deus, versículo 3, seja luz, e foi luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou Deus entre luz e escuridão. E chamou Deus a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. Não existia estrelas. Não existia um movimento para que a conotação de dia e noite, segundo o Sol e segundo a Lua, existisse. Porque eles vão ser criados lá para o terceiro dia. Então essa luz refere-se ao entendimento, ao conhecimento de Deus e não das coisas humanas. Ele fala, a luz é boa. Então, a luz, ela revela. A luz, ela revela o conhecimento, revela o nosso relacionamento com Deus. Então, a escuridão refere-se ao desconhecimento de Deus. Então, ele separou a luz das trevas ou da escuridão. Esse é o primeiro dia. O primeiro dia da criação mostra, no nível espiritual, que o que nos faz crescer, o que nos faz caminhar, o que nos faz chegar ao nível mais alto, que vai fazer com que nós peguemos esse mundo e o elevemos, é o conhecimento da luz. Ou seja, o conhecimento do conhecimento de Deus. Então, nosso caminho, se nós desejamos ter uma vida realmente significativa, uma vida que faz diferença no meio, é conhecer a Deus. Por isso que está escrito que devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao nosso Criador. Porque da mesma forma que ele criou algo que se expande sempre, ele que é o infinito, porque aí o infinito não expande, ele é o próprio infinito. Né? Nós temos que prosseguir conhecendo, porque esse conhecimento nunca termina. Por mais que a gente possa achar que conhece algo, você vê que as novidades acontecem todos os dias. E esse conhecimento interno é que é fundamental. Porque da mesma forma que existe um universo fora de você, Olam Gadol, existe o universo dentro de você, Olam Katan, ou seja, o universo grande e o universo pequeno, que é tão complexo quanto o de fora. Então, nós fomos criados, isso foi feito lá na frente, a imagem e semelhança do infinito. Em todas as coisas que acontecem aqui, que são levados a esse conhecimento, elas têm que ser discernidas e passo a passo nós vamos caminhando, nos conhecendo. Que à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos conhecendo o que está fora de nós. Porque quando você consegue se identificar, falar quem sou eu de verdade, eu começo a identificar o que tem fora de mim, aquilo que não sou eu. E essas coisas, nós vemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. Por isso que o Senhor fala que a luz é boa, porque o conhecimento de Deus é o conhecimento do homem. E esse conhecimento é que faz com que tudo cresça, com tudo que se expanda. Então, o sentido antes de criar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa,
é a busca do autoconhecimento. E o conhecimento de Deus, entender, dentro do nosso nível, claro, dentro da nossa capacidade, entender quem é Deus. Porque aí nós começamos a entender as coisas que são fora. O grande erro é as pessoas quererem conhecer o que está externo primeiro, dominar as coisas fora de si primeiro, antes de se dominar. Isso que faz com que as sociedades sejam tão desequilibradas. Porque as pessoas querem dominar o próximo primeiro, antes de dominar a si mesmo. Mas vamos dar sequência. Versículo 6. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão e separou entre águas debaixo da expansão, araquia, entre as águas de cima da expansão, e foi assim. Então é como se todo esse universo, que nós chamamos de espaço sideral, com 200 bilhões de galáxias, estivesse dentro de um copo d'água, dentro daquilo que é infinito. Ou seja, então, há águas superiores e águas inferiores. Como a gestação de uma mãe, uma criança. O ser humano fora do ventre, ele respira, ele come e precisa disso para sobreviver. Ele precisa do ar para sobreviver e precisa mastigar e transformar esse alimento em algo que vai dar vida a ele, que vai transformar dentro de todos os agentes de proteína, gordura, tudo isso mais. Agora, dentro do ventre materno, ele só não come, como também não respira. E tem todo o seu relacionamento através do cordão umbilical no útero da mãe. E a força vital da mãe é que faz ele viver e se preparar, se estruturar para poder vir para a parte externa. Então essas águas são, na verdade, como o útero. Esse universo é como esse feto que está dentro de um útero, que há um plano muito superior àquilo que nós ainda nem imaginamos que existe para nós. Porque nós estamos ainda dentro das águas de baixo. Mas, na verdade, nós somos todo essa criação é, na verdade, um feto dentro dessas águas, desse líquido amniótico que a gente nem imagina o que pode ser. E aqui nós falamos até agora de nem a existência do homem, nem a existência da terra, das plantas, nem nada. Então, uma preparação. Então, a nossa preparação para enfrentar a vida está em nos conhecer e saber para quê. É motivo também que seja isso o questionamento de toda uma vida. Para que eu fui chamado? Para que eu existo? Eu penso, logo eu existo. Mas é muito mais alto do que isso. É muito superior a isso. Do simplesmente eu penso, eu logo existo. Quão rasa é a filosofia sem o conhecimento de Deus? Quão raso é a inteligência humana quando ela só pensa naquilo que é imediato a ela? Quanto ela precisa crescer, quanto ela precisa chegar a um nível superior. Porque quando nós extrapolamos, nós saímos de nós mesmos, nós chegamos a algo que nos leva a crescer. Versículo 8. E chamou Deus a expansão dos céus. E foi tarde, foi manhã, segundo dia. E disse Deus, juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se veja o seco. E foi assim, chamou Deus o seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom e disse, produz a terra, agora sim. Quando há uma separação de função na nossa vida, quando nós começamos a enxergar a especificidade de cada ponto da nossa vida,
Olha, nós estamos com 24 minutos de apenas suposição. E como é difícil entender esse espaço, esse capítulo. Como é profundo todas essas coisas. E nós ficamos horas falando sobre isso. Mas para poder entender só até essa parte, para a gente poder ter algo em nós, para podermos raciocinar. É que ele fala, quando ele separa a terra das águas, a vida começa a aparecer. Ou seja, quando ele fala que a reunião das águas chamou mares e viu Deus que era bom, e disse Deus, produz a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E foi assim, produziu a terra ervagem, erva que dá semente de sua espécie, árvore que dá fruto, cuja semente está nele segundo sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde, e foi manhã, terceiro dia. Nem lua nem sol tinham sido criados ainda. Ou seja, a espontaneidade, ou seja, da ordenança de Deus, do nada, desse poder do nada, faz aquilo que hoje só pode existir com a luz e com as marés e com o clima. E as ervas aparecem e dão frutos, e frutos que dão semente, que vão dar outras árvores, que dão fruto e dão semente. Ou seja, perpetuação de vida. Quando nós separamos, não que é o bom e o mal dentro de nós, mas as funções, ou seja, a função da terra, a função das águas, a ervagem pode crescer. A erva pode crescer. Aquilo que vai gerar fruto pode crescer. Então aqui, agora já não há mais tohu vevou, não há consternação, não há complicação, não há nada que impede, as coisas são claras. Então essa mensagem para nós aqui está em sermos claros, verdadeiros, com tudo que é em nós. Podemos olhar para dentro de nós e enxergar realmente o que nós somos, para que nós fomos criados e como nós devemos exercer a nossa função. Quando nós separamos dentro de nós a terra e a água, os dois são maravilhosos, mas juntos se sufocam. Mas quando a água solta a terra, aquilo que ela deixou dentro da terra, aquilo vai germinar. É difícil terminar essa primeira fala. É muito difícil terminar. Então, eu quero te pedir que você entenda que tudo foi criado do nada, mas que tem um propósito. E o propósito fundamental nosso é convidar Deus a habitar nesse mundo que nós vivemos. E as nossas atitudes têm que visar isso. Quando você pensar de forma egoísta e egoística, quando você pensar de forma destrutiva, quando você pensar de uma forma só de manter ideologias, sejam políticas, sejam teológicas, pensa em como Deus criou esse mundo e o que Ele espera de você. Ou seja, Ele espera que você, através das suas atitudes, através dos seus valores, das suas ações, o convide a habitar com você. E assim nós vamos poder fazer nossas escolhas muito melhores. Que o Eterno te abençoe ricamente. E esse possa ser um ano em que nós vamos crescer muito juntos. Peço para você, compartilhe, dê seu like, faça seu comentário, mesmo que você não concorde, não tem problema. Vamos crescer juntos. Que o Eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe ricamente. Shalom Bracha.